Sejam todos muito bem-vindos oficialmente a mais uma live aqui no TikTok Brasil. Lives devocionais, porque eu sempre compartilho algo que está na palavra de Deus e eu sempre seleciono uma palavrinha. Eu vejo, durante a minha leitura bíblica, eu fico meditando, fico refletindo sobre aquilo que eu li e aí eu, vejo qual é o insight do dia para trazer aqui a live, trazer aqui para nossa live. E aí eu extraio alguma palavrinha para ser o tema da live. Então, no caso, o tema de hoje é Rei dos Reis. Vamos falar um pouquinho sobre Rei dos Reis, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, amados, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha leitura bíblica que no dia de hoje está em Lucas 22, a partir do versículo 25. Vamos lá? E eu sempre gosto de frisar que aqui não é uma live explicativa, tá? Então eu não vou explicar o versículo bíblico. Eu falo para vocês qual é o versículo bíblico que me inspirou para esse nosso papo de hoje. E aí aqui nós temos um tempo onde eu exponho a vocês aquilo que brilhou dentro de mim, aquilo que eu tive de insight, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, clareou aqui dentro, como uma maneira de inspirar vocês para que vocês também tenham as experiências com vocês, com o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa falar à mente e ao coração de cada um de vocês, que vocês permitam esse fluir do Espírito Santo, que vocês busquem essa relação com Deus, para que vocês tenham cada vez mais intimidade com a voz do Espírito Santo, tá bom? Então eu espero que através da minha partilha, das minhas palavras, vocês se sintam inspirados a também terem esse tempo de comunhão com o Senhor, um tempo de qualidade com Ele, tá bom? Leiam a Bíblia, insistam, se no início estiver difícil, se achar que não está entendendo nada, faça uma oração, peça para o Espírito Santo de Deus trazer revelação à sua mente, trazer entendimento e começa a ter esse hábito, começa a adquirir esse hábito, você vai ver que quando você menos esperar, você estará compreendendo, tendo realmente a revelação daquilo que está na palavra de Deus, tá bom? Nas Escrituras Sagradas. Regis, que alegria, que bom saber que você sempre recebe notificação das minhas lives no YouTube. No YouTube, não posso falar a palavra, gente, quase que eu falei. Eu sempre posto, gente, essa live está sendo gravada e vai ficar disponível lá dessa palavrinha que eu quase falei. Então, depois assistam lá a gravação e quem está vendo a gravação, sinta-se abraçada, abraçado. E eu espero também que essa live te faça muito bem, mesmo, sendo a gravação. Eu espero que a minha alegria, que o meu carinho, que a minha gratidão por você estar aqui, dedicando um tempo a me ouvir, a estar comigo, que a minha gratidão chegue até você, que você sinta aí um abraço, assim, bem apertado, cheio de amor. Tá bom, amores? Então, vamos para a leitura bíblica, que está em Lucas 22. Eu vou ler na versão NVI, a partir do versículo 25, que diz: Jesus lhes disse, o contexto, gente, Jesus, ele estava com os discípulos e é um pouco antes dele ser crucificado, um momento de Páscoa, é um momento que ele está com os discípulos todos reunidos, então é meio que assim, as últimas lições, digamos assim, antes de vir a crucificação de Jesus, então ele está ali junto aos discípulos e aí ele diz: Jesus lhes disse, os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não são assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois, quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo a vocês um reino, como meu Pai designou a mim,
para que possam comer e beber à minha mesa no meu reino e se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, amores, eu li até o versículo 30, mas eu quero enfatizar para vocês o versículo 25 e 27. Tá? Versículo 25 e 27. Então, Jesus diz que o rei das nações, os reis das nações dominam as nações e eles são chamados benfeitores. Só que, olhem que coisa, gente, Jesus, que é o rei dos reis, antes de ser crucificado, né, pouco antes de ser crucificado, durante a última ceia ali com os seus discípulos, está instruindo eles de que, ao contrário do que o mundo diz, ao contrário do que é conhecido, aquilo que o Pai nos ensina é que o menor, quer dizer, ao contrário do que o mundo ensina, né, o que Deus nos ensina é que o maior entre eles deverá ser como o menor. E aquele que governa como o que serve. E aí eu quero até trazer para vocês também a passagem que Jesus lava os pés dos seus discípulos, que é também uma grande lição sobre isso. Eu acho que está em Mateus, né, a passagem que aqui em Lucas eu não sei se ele retrata sobre essa parte do lava-pés, eu acho que não. Mas é muito, muito bonito, gente, porque traz justamente isso, sabe? Jesus se colocou num lugar de servo, né? Jesus, ele servia. Jesus, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tinha poder e autoridade para fazer coisas que as pessoas naquela época nem poderiam conceber. Ele se fez servo de Deus, servo do Pai. Está em João, gente, não é Mateus não, está em João 13, 14. Vamos ler então rapidinho? Depois a gente volta para Lucas 22. Deixa eu ler João 13, 14, que diz assim, ó. Aqui, ó, a partir do versículo 12 eu vou ler para vocês, tá? João 13, 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Versículo 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Ezequiel, obrigada pelas rosas, obrigada pelo carinho aqui, pelo apoio, pelos presentes, viu, Ezequiel? Amores, olhem que precioso, isso que eu li está em João 13, do versículo 12, eu li até o versículo 17, tá bom? E eu acho tão bonito isso, né, como Jesus coloca, assim, bem-aventurados serão se praticarem, né, aquilo que vocês estão aprendendo, aquilo que eu estou falando a vocês, aquilo que eu estou instruindo vocês. Por que bem-aventurados? Porque nós nos sentiremos bem ao cumprirmos com aquilo que Jesus nos ensina, amores. É isso que às vezes eu fico pensando, sabe? Quem não é, né? Quem não conhece a Jesus, muitas vezes ouve a gente falar de Jesus, a gente que crê em Jesus, a gente que conhece Ele, o amor dEle, o poder dEle. As pessoas que não conhecem a Jesus ouvem a gente falando, né, sobre obediência a Deus, sobre obediência a Jesus, e acham assim, nossa, a minha vida é muito melhor. Eu vou ficar seguindo um Deus, seguindo Jesus. Que história é essa de ser obediente a alguém? Ser submisso a Deus? Que história é essa? Deus que me livre, né? A pessoa ainda usa o nome de Deus para falar assim, eu não.
Eu quero fazer minhas próprias vontades. Eu não quero ter que obedecer ninguém. Não obedeço nem os meus pais aqui da terra. Vou, né, ser submissa a Jesus, vou obedecer a Jesus. Que coisa de doido isso. E eu sei porque as pessoas, já ouvi pessoas falando isso. Eu já ouvi, já ouvi. Pessoas da minha família já falaram isso pra mim. E aí eu fico pensando, é porque a pessoa não teve a revelação do amor de Deus. Porque, gente, ao obedecermos Jesus, nós saímos ganhando. A bem-aventurança é essa paz de espírito, é a alegria, é a presença que contagia, é o brilho nos olhos. Obedecer a Jesus não é uma coisa ruim, gente. Pelo contrário, obedecer a Jesus é o que traz bem-aventurança à nossa alma. É aquilo que traz paz ao nosso coração, é aquilo que nos sacia, é aquilo que nos preenche. Então, enquanto a pessoa não tem a revelação, enquanto a pessoa não conhece a Jesus, não conhece o amor que vem dele, não tem essa revelação dentro de si, ela acha que obedecer a Jesus é coisa de louco, que obedecer a Jesus vai privar ela de coisas boas, vai fazer mal a ela. E é justamente o contrário. Então, por isso que o mundo hoje está tão perdido, está tão vazio, está tão cheio de pessoas tristes, né, de pessoas insatisfeitas, pessoas frustradas. Por quê? Porque elas não têm a revelação da bem-aventurança de seguir aos mandamentos de Deus, né, de seguir a Jesus e de fazer aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos quites conosco. Nós estamos quites com a vida, nós estamos quites com o nosso propósito, pelo qual Deus nos designou para estarmos aqui. Só um minutinho, Marcos, eu já leio, tá bom? Então, amores, eu quero enfatizar que Jesus, eu acho tão bonito isso, sabe? Porque ele dá a receita de bolo. Bem-aventurados, agora que sabem estas coisas, agora que eles já não são mais ignorantes, agora que eles tiveram o conhecimento, né, que Jesus pôde explicar, pôde dar essas instruções sobre o servir, ele diz: agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão os seus praticarem. Por quê? Porque Jesus sabe que a verdadeira alegria está no serviço, está no servir, está no compartilhar, está no ajudar. Então, quanto mais nós fazemos isso, amores, mais nós sentimos plenitude na nossa alma, mais nós encontramos descanso na nossa mente, no nosso coração, mais nós usufruímos da paz que excede o entendimento, porque é a paz que vem de Deus. E nós só encontramos essa paz quando nós estamos seguindo os caminhos que Jesus nos instrui a seguir. Quando nós não fazemos isso, quando nós estamos num caminho sem Jesus, quando estamos num caminho que não diz respeito àquilo que Jesus nos ensina, nós sofremos. E é isso que muita gente não entende. O caminho sem Jesus é um caminho sem vida. É um caminho sem brilho, é um caminho de morte, é um caminho de destruição, é um caminho de sofrimento. Não é que nós não teremos sofrimento, não é que nós não teremos imprevistos, dor, eu sempre gosto de enfatizar isso. Claro que no caminho com Jesus, como nós estamos nesse mundo, nós experimentaremos de sofrimento, de tristezas, né, de notícias ruins, de fracassos, de decepções. Eu não sou poupada disso. Pelo contrário, tá, gente? Às vezes, aqueles que estão no... O caminho as portas são estreitas. Só que nós temos uma força sobrenatural, porque a força de Deus é a mão de Deus estendida, nos dando força, nos trazendo vigor, nos trazendo ânimo. Sabe quando você acha que você não vai ter ânimo? Você fala assim, não, depois dessa situação, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não tenho forças, eu não vou ter ânimo, eu não tenho estrutura para lidar com isso. Pois se você tá no caminho com Jesus, se você tá no caminho da porta estreita, que não é simples, mas é feliz. Por quê? Porque Jesus está conosco nesse caminho. Então, quando você acha que não vai dar, quando você fala assim, não, eu não tenho estrutura, isso que me aconteceu, eu não tenho estrutura para lidar com isso, eu não sei o que fazer, eu não tenho força no meu corpo físico. Pois Jesus, com todo o seu poder, com toda a tua glória, com todo o teu amor, com toda a sua benignidade, Ele levanta pessoas que nos ajudam a levantar. Ele coloca pessoas na nossa vida
que são verdadeiros anjos disfarçados de pessoas. Porque realmente Jesus, ele nos fortalece, gente. Ele dá esse vigor que a gente acha que a gente não vai conseguir encontrar mais. Nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias escuros, quando nós estamos com Jesus, quando nós temos a revelação da fidelidade, da benignidade, do amor que vem dele, do coração de Jesus, ele dá um jeito desse dia escuro ter um ponto de luz, que é a luz do próprio Senhor, do nosso amado Jesus, do nosso Rei dos Reis. Você pode estar num dia mau, você pode estar num dia escuro, mas se você tiver Jesus, você vai ver como nesse dia escuro vai brilhar uma luz, que é a luz de Cristo Jesus. Ele vai colocar pessoas no seu caminho, alguma coisa vai acontecer, mas creia, se você orar e buscar por Ele, há de acender uma luz, que é uma luz de esperança, é uma luz de vida, é uma luz que vai trazer, que vai gerar movimento dentro de você e vai te lembrar que você não está só, que nele nós encontramos saídas, que nele nós encontramos novas oportunidades, que nele nós podemos recomeçar, que nele não existe impossível. Em Cristo Jesus não existe impossível. Tem pessoas que estão assim, que têm questões até físicas, que estão desenganadas pelos médicos. Pois, se for da vontade de Deus, porque às vezes, gente, tem pessoas que têm curas físicas, tem pessoas que não, tá? Isso não determina o nível de fé da pessoa, isso não determina, né, o quanto Deus ama, porque aos olhos do Senhor nós somos todos iguais. Ele ama todos igualmente. Eu, pelo menos, eu creio nisso. Eu tenho esta convicção. Pode ser que você que esteja me ouvindo não tenha essa mesma convicção que eu, tá? E eu respeito. Mas, ao meu entendimento, Deus ama a todos igualmente. Aos olhos dele, ele não tem preferência entre os filhos. Todos nós somos amados igualmente, mas cada um tem, né, precisa passar por coisas diferentes de acordo com os processos que cada um precisa viver, né? Com aquilo que precisa ser. Eu não sei o que eu preciso viver nessa vida, mas Deus sabe. Deus sabe o que precisa acontecer na minha vida para que o meu caráter seja transformado, para que eu, de repente, possa encorajar outras pessoas, para que eu possa ter uma fé mais consistente, para que eu possa ter mais intimidade com Jesus. Paulo, por exemplo, ele tinha lá o espinho na carne e ele mesmo sendo Paulo, Deus não tirou aquele espinho da carne dele. Por quê? Porque por alguma razão ele precisava viver com aquele espinho na carne. Por alguma razão. Né? Não sei se era para que ele não se vangloriasse dele mesmo, a gente não sabe. Mas já, né, em outras situações, às vezes Deus traz curas. Deus, né, não teve lá uma história do Antigo Testamento que Deus prolongou os dias do rei, né, acho que era do profeta, será? Eu não lembro se é do Antigo Testamento, eu não me lembro agora a história, mas eu lembro que é uma história que me impactou, assim, porque o Senhor tinha mandado um profeta avisar o rei, eu acho que era isso, o Senhor tinha mandado o profeta avisar ao rei de que os dias dele estavam contados, que ele ia morrer. E aí ele clamou ao Senhor de todo o coração, e ele clamou tanto, ele desejou tanto que o Senhor prolongasse os dias dele, que o Senhor, ele conseguiu, né, fazer com que de fato o Senhor fizesse isso, né? Ele por alguma razão que nós desconhecemos, o Senhor prolongou os dias dele. Isso foi, né, o Senhor concedeu essa graça, né, sobre a vida dele. Então, eu entendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Nós não entendemos muitas vezes, mas o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E quanto mais nós somos tementes a Ele, né? Quanto mais nós cremos e quanto mais nós confiamos e obedecemos a Ele, mais nós nos sentimos bem conosco,
Então eu acho muito especial aqui nesse versículo de João 13, ele dizer, né, Jesus falar que bem-aventurados são aqueles que praticam aquilo que ele ensina. Porque não adianta a teoria, gente, nós precisamos praticar. E a live de hoje tem esse tema, né, Rei dos Reis. Por quê? Porque Jesus, ele não abusava desse lugar ele não explorava esse lugar de poder, né? Ele não fazia uso em benefício próprio do seu poder, da sua autoridade, da sua glória. Vocês estão falando aqui algumas coisas? Espera aí. Boa noite, gente. Quem tá chegando agora? Deixa eu ver. Depois, qual que é essa história que eu falei pra vocês que eu lembrei, gente? Isso, ele estava condenado, mas Deus, né, concedeu esta graça e prolongou a vida dele. Eu não lembro qual é a passagem que está, mas eu sei que é do Antigo Testamento. Agora eu não me recordo qual exatamente, gente. Mas enfim, então, amores, eu queria trazer para vocês essa reflexão do servir. Porque Jesus, a gente precisa aprender tanto com ele, sabe? Essa humildade de coração. E o quanto o servir é algo que faz a diferença na nossa vida. Porque quando nós servimos, quando nós tiramos um pouco os olhos do nosso próprio umbigo, quando a gente para de ficar... Porque vocês já entraram em contato, gente, com os pensamentos ao longo do dia que vocês têm na cabeça de vocês? Nós não estamos acostumados, a gente não para observar a quantidade de pensamentos que passam pela nossa cabeça ao longo do dia, durante todo um dia. Muitos pensamentos passam e a gente não percebe isso. Só que esses pensamentos, na maior parte do tempo, são pensamentos autocentrados. Eu, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu mereço, aquilo que eu devo fazer, aquilo que o outro fez pra mim, ou aquilo que o outro deixou de fazer pra mim. Eu. E quando nós tiramos um pouco os olhos de nós mesmos e a gente entra nessa postura de servir, como Jesus nos ensinou, né, principalmente nessa passagem onde ele fala de lavar os pés dos discípulos, onde quem fazia isso eram os escravos, né, eram eles que faziam. Isaac Dimas, chegando, obrigada, me enviou mãozinha com coração, uhul! Jesus, gente, ele, em toda a sua grandeza, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, ele lavou os pés dos discípulos, ele fez um trabalho que quem faziam eram os escravos. Ele se colocou nesse lugar de servo. Ele não fazia nada, gente, por ele mesmo, para benefício próprio. Ele não se defendeu durante a crucificação. Ele não fugiu da crucificação. Então eu acho tão linda essa lição que Jesus nos ensina sobre o servir, sobre nós realmente desejarmos sermos servos, ajudarmos uns aos outros, lavarmos os pés uns dos outros. O que significa lavar os pés? Fazer aquilo que ninguém faz. Dar atenção àquilo que ninguém dá. Gente, olha aí o urso que eu tinha falado pra vocês. Matheus, muito obrigada por ter me enviado esse urso, que é demais. Muito obrigada, querida, que Deus te abençoe. Obrigada por essa generosidade. Eu acho tão lindo, gente, esse urso. Eu acho a coisa mais fofa. A minha irmãzinha que fica doida com esse urso. Obrigada, querido. Gente, quem tá dando os presentes aqui e quem puder, colabore com os presentes aqui, porque realmente é algo que faz muita diferença. É uma forma, né, do TikTok mensurar se essa live tá sendo relevante ou não. Então, quanto mais vocês puderem, tá bom? Mais o TikTok entende que aqui é uma live que vocês gostam, que vocês interagem, que vocês investem. E aí, naturalmente, mais eles investem em mim também e nesse nosso trabalho, tá bom? Então, conto com vocês. Continuem dando os 2 toquezinhos aqui também. Josimar tá me enviando rosa. Obrigada.
E eu também gosto muito, gente, do versículo que ele diz sobre o versículo 12, né? Que ele diz assim: entendem o que fiz a vocês? Aí no versículo 13: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então aqui também tem uma outra questão, que Jesus, ele era a representação perfeita de Deus. Nenhum de nós somos. Nós estamos o quê? No caminho. Jesus é o nosso mestre. Ele continua sendo nosso Senhor e nosso mestre. Por quê? Porque nós devemos continuar aprendendo com Jesus. Eu não posso falar para vocês, gente, sigam totalmente a mim, porque eu sou o exemplo perfeito que vocês precisam seguir, aprender, para que vocês vivam bem, para que vocês cheguem a Deus, para que vocês possam desfrutar dessa bem-aventurança que Deus promete, aqueles que seguem a Ele, né? Aqueles enfim, as promessas de Deus. Se vocês seguirem a mim, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, tudo que eu demonstrar a vocês, tudo aquilo que eu vivo 24 horas do meu dia, tudo aquilo que eu penso, tá 100% alinhado à vontade de Deus. Eu não posso falar isso, gente. Eu não tô nesse lugar ainda, tô muito longe desse lugar de perfeição, como Jesus era. Jesus era perfeito. Jesus, ele era o Senhor e ele era realmente o mestre. Jesus é o Rei dos Reis. Por quê? Porque Jesus é perfeito. Jesus, ele era a própria manifestação da perfeição do nosso Criador. E ele disse, se ele que é Jesus, ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre, está lavando os pés dos discípulos, se ele se colocou nesse lugar de servir, de lavar os pés, Gente, vocês acham que Jesus ia fazer algo assim, só por fazer, vou lavar os pés dos discípulos, né? Porque, coitados, né? Vou lavar os pés dele. Vocês acham que Jesus pensou assim? Como vocês acham que Jesus lavou os pés dos discípulos? Gente, por favor, o que você estiver fazendo agora, se você estiver me ouvindo aqui... Ai, obrigada, Isaac. Isso aqui é uma live cristã, Rodrigo. Isso mesmo. Bendiciones. Gracias, Rodolfo. Dios te bendiga. Besos. Amores, eu quero muito, por favor, eu desejo isso, que vocês agora entrem em contato com essas palavras que eu estou trazendo aqui. Vamos prestar atenção nisso, vamos realmente sentir isso que eu estou falando? Vamos voltar para a cena, Jesus lavando os pés dos discípulos. Como vocês acham? Fechem os olhos e vamos pensar nisso, como Jesus deve ter lavado os pés dos discípulos. Vocês conseguiriam dizer que Jesus fez isso de forma... se sentindo superior, tipo, eu vou lavar os pés dele porque coitados deles mesmo, né? Ou então, tipo, vou aqui lavar os pés de vocês, tá? Só pra vocês aprenderem como é que faz. Claro que não, gente. Jesus certamente deve ter feito isso com tanto amor, com tanto zelo, porque Jesus tinha tanto cuidado com os discípulos. Né? Nós que já conhecemos a Jesus, que conhecemos o caráter de Jesus, que conhecemos o coração de Jesus, que sabemos o amor dele por nós. Se nós pensarmos nessa cena, gente, ele lavando os pés dos discípulos, eu imagino que seja assim uma cena de tanto amor. Ele deveria lavar os pés dos discípulos assim com tanta inocência, com tanta pureza, com tanto amor, com tanta gratidão por aquelas vidas, que ele deveria pensar assim, eles nem imaginam onde eles estão se metendo. E glória a Deus pela vida de cada um desses corajosos que estão aqui tão de perto, ouvindo a mim, estão decidindo por este caminho de portas estreitas, mas que levarão eles a uma vida eterna. Então, amores, Jesus nos ensina a servir,
mas a servir com amor, não por obrigação, não com um senso de superioridade, mas com amor, com carinho, com zelo, com gentileza, com delicadeza. E ele fez isso sendo o Senhor dos Senhores. Então ele só faltou falar assim, né? Se eu que sou, que vocês me chamam de mestre, Senhor, e de fato sou, então vocês que são todos iguais, porque os discípulos, gente, todos eles eram iguais. Não era assim, um é melhor do que o outro. O Simão Pedro era impulsivo, era tempestuoso. Maria Madalena, né, era prostituta, fez coisas, né, sei lá, pra época, né, coisas terríveis. Mas então só que Maria Madalena parecia que ela era mais prudente do que Simão Pedro. Mas não. Aos olhos de Jesus, ele sabia que todos ali estavam em processo de cura, de transformação. Não tinha um melhor do que o outro. Todos eram iguais, independente do que eles tivessem feito no passado, independente, gente, de onde eles vieram, do nome deles. Todos eles eram imperfeitos e Jesus sabia disso. Então, eu ainda entendo desse versículo, dessa passagem, na verdade, que além dessa questão, né, da humildade de Jesus, ele também nos ensina, além dessa questão do servir e servir com amor, ele nos ensina sobre essa questão de que somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, então não ache que você... eu não vou querer servir aquela pessoa, porque aquela pessoa não merece que eu a sirva. Não pense assim, porque se você acha que o outro não merece, se você olhar bem pra você, será que você merece? Todas as bênçãos que Deus concede a você, você merece? Será que você está usufruindo da sua vida como deveria? Porque Deus está concedendo vida a você todos os dias, está, né, renovando a sua saúde, a sua vitalidade, o seu vigor. E você tem feito por merecer? Você tem se nutrido com consciência? Você tem amado o seu corpo? Você tem cuidado da sua saúde física, emocional, mental, espiritual? Você tem cuidado do seu corpo como o seu templo, como o templo do Espírito Santo de Deus? Você olha para si como esse templo que habita, né, aonde o Espírito Santo de Deus habita? Você reconhece a sacralidade do teu corpo? Então você está fazendo por merecer? Isso assim é o mínimo, um exemplo mínimo. Então cuidado, amores, cuidado quando a gente, com esse julgamento, sabe, de olhar para o outro e falar, não, ele não merece que eu faça isso por ele. Será que nós merecemos o tanto que Deus faz por nós? Todos os livramentos que nós temos e nós nem sabemos, provavelmente? Ai, amém, Amanda. Ela falou que está numa batalha espiritual e que eu estou desacelerando a mente dela. Glória a Deus por isso, amore. Então, que bom que você está aqui e que o Espírito Santo de Deus, através dessas palavras... Porque, gente, nós estamos numa live, mas isso é relacionamento. Embora só eu esteja aqui falando, né? Mas, enquanto eu tô falando, o Espírito Santo está ministrando aqui, dentro de mim, dentro de vocês também. É o fluir dele, porque Jesus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estará lá. Então, nós não estamos aqui falando de Jesus? Então, ele está aqui, eu creio que Jesus está aqui conosco. Então, se ele está aqui, amores, ficou escuro pra minha tela, pra vocês tá normal, gente? Que estranho. Então, amores, Jesus... Ixi. Acho que voltou. Voltou, gente, é porque o TikTok, você não faz muitos movimentos, se vocês não engajam muito, ele acha que a live não tá acontecendo. Por isso que eu falo pra vocês, reajam aqui, tá? Reajam aqui pra que o TikTok entenda que eu tô fazendo a live sim. Então, amores, o Espírito Santo tá agindo, ele tá agindo aqui, ele tá agindo aí, ele está aqui conosco, eu creio nisso.
porque nós estamos aqui de coração aberto para que Ele fale conosco, para que Ele inspire a nossa mente, toque os nossos corações. Ai, que linda! A Amanda falou que sente Ele falar com ela através de mim. Amém, glória a Deus. Olha só, Maria Gabriela, deixa eu até tirar um print disso. Ui, peraí, tirei errado o print, peraí. E é essa mesma a minha intenção, viu, amor? A minha intenção, gente, é justamente essa. Que através da minha fala, vocês se inspirem a ter este tempo de qualidade com Deus. Porque, gente, não é sobre mim, mas é sobre o tempo que eu decido estar com Ele. Por que eu tenho essas inspirações diárias? Não é porque, eu sou boa. Não, gente, é porque eu passo tempo com Ele. E Ele me inspira porque Ele fala ao meu coração. E aí aquilo que Ele fala a mim, eu passo a vocês. Então, se vocês também tiverem um tempo com Ele, vocês também terão essas inspirações. Vocês também terão insights, vocês verão Deus falando diretamente ao coração de vocês. E vocês poderão passar isso adiante. Amém, Amanda. Um abraço em você, amore. E aí, amores, então eu quero só voltar rapidamente, né, para Lucas 22, que eu tava dizendo, que eu comecei a live falando sobre essa passagem de Lucas 22, depois eu fui para João 13, né, a passagem do lava-pés, que são complementares, né, que eu sinto que as duas conversam muito, essas duas passagens. Então, aqui no versículo 27 de Lucas 22, Jesus diz, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Porque a gente pensa, né? Quando a gente está no restaurante, quem parece que está numa melhor situação ali? Aquele que está à mesa, sentado, não é? Ou aquele que está servindo? A gente não aprende, a gente não sente assim. O nosso automático, gente, o nosso natural humano não é achar que quem está à mesa é que está melhor. Se eu tô na mesa, eu tô com o prato ali para comer, para me deleitar naquela comida, que gostoso, que coisa boa. E eu vou amar ser servida, né? O garçom tá demorando até. Vem? Eu não sou assim não, tá, gente? Mas, né? Vocês percebem que é o natural humano? Mas o que Jesus diz? E ele ainda fala, ó. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Aí ele coloca aqui. Não é o que está à mesa? Porque, tipo assim, é uma certeza nossa. Não é o que está à mesa, que tá numa situação melhor, que é maior? E aí Jesus responde... Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. E Jesus não sabe o que é melhor, gente, dessa vida? Jesus não é o rei dos reis? Ele será que Jesus não tem a sabedoria muito superior a de qualquer ser humano? Então, se Jesus está na postura de quem serve, então quem será que é melhor? É aquele que é servido ou é quem serve? Com certeza, gente, é muito mais feliz, verdadeiramente feliz, aquele quem serve do que quem é servido. Porque ao servirmos, uma alegria desponta na nossa alma, um brilho surge em nossos olhos, porque não tem nada que preenche mais o nosso espírito, a nossa alma, do que ver uma outra pessoa se lembrando desse amor que vem de Deus, porque quando nós amamos esse amor genuíno, quando nós servimos com amor, que é o que Jesus nos ensina, nós estamos lembrando alguém do amor de Deus, porque quem nos ensina a amar é Deus, é Jesus. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Então, Ele se faz presente. Estamos unidos a Ele quando nós fazemos aquilo que Ele nos ensina. Então, quando nós amamos alguém, quando nós servimos a alguém de todo o nosso coração, nesta boa vontade, nesta consciência de que Jesus nos ensina isso e que isso é alegre, que isso é a extensão do amor de Deus, nós estamos lembrando o outro de que ele não é esquecido por Deus, de que Deus ama a vida que está ali, de que Deus espera por aquela vida, por aquele coração que está ali diante de você.
E isso emociona, isso alegra de forma que nada no mundo, gente, pode alegrar. Porque é uma alegria genuína, é uma alegria que vem lá do nosso espírito. É a alegria verdadeira, sabe? Quando nós servimos, nós lembramos ao outro do amor de Deus. Nós somos a própria demonstração desse amor de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo obedientes àquilo que Jesus nos ensina. Então, nós estamos unidos a Ele. Nós podemos usufruir da presença dEle, porque nós estamos com Ele. Ele se faz presente quando nós fazemos isso. Então, amores, que a gente possa aprender mais e mais com Jesus, que a gente possa orar para que Jesus nos ensine sobre servir, que a gente possa servir uns aos outros de todo o nosso coração. Porque isso é o que traz bem-aventurança à nossa alma. Que a gente possa descobrir e se lembrar a cada dia essa alegria genuína que toma conta do nosso coração quando nós decidimos servir uns aos outros, ser a demonstração do amor de Deus na vida uns dos outros. Que esta seja a nossa oração. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, obrigada pela escuta. Oi! Um super beijo, amores, fiquem com Deus, um abraço apertado em vocês e amanhã tem mais, tá bom? Valeu, boa noite, que Jesus nos guarde, que Ele nos ilumine e que a face dele resplandeça a nós mais e mais. Beijo, obrigada pelos presentes aqui, pelo apoio de sempre. Muito, muito obrigada, gente, que isso tudo volte em dobro para vocês, que toda a generosidade